Ativar o meu sistema simpático através disso. Vocês lembram que no início da aula eu falei que a gente pode ter uma situação de medo e a gente, voluntariamente, a gente não pode fazer assim. Eu vou apresentar um trabalho. Eu posso voluntariamente dizer, meu coração, eu não quero ficar nervosa agora, por favor, respiração, fique normal, coração, se acalme. Voluntariamente eu não posso fazer isso. Mas eu posso, através de atitudes do meu corpo, ativar o meu estado emocional de maior tranquilidade. E isso eu estou dizendo por experiência. Então, eu já tinha lido muito sobre isso, muito, mas ainda não tinha feito. E então, um dia, eu fui dar uma palestra. Para quem sabe, ou para quem não sabe, eu sou muito tímida, embora vocês possam não acreditar pela exposição que, às vezes, hoje eu me permito fazer, né, me exponho nas redes, me exponho fazendo vídeo e tal, passo umas vergonhas na internet, enfim, mas também contribuo com muita gente, contribuo com a formação de muitas pessoas. A gente vai já começar sobre isso, viu, Thaís? Mas é nesse ponto que eu vou chegar. Então, como eu tenho essa timidez, uma vez eu fui dar uma palestra, eu me lembro exatamente, foi uma palestra no HGF, então tinha muitos profissionais, e eu ia falar sobre inovação tecnológicas, né, na fisioterapia, e antes de começar, quando eu fiquei assistindo o palestrante que estava antes de mim, né, e vendo aquele auditório lotado, e vendo os profissionais que estavam ali, pessoas, inclusive, que eu admirava, aquilo foi me gerando uma ansiedade, e o coração, a taquicardia já bateu, né, e o que vem acompanhado de imediato da taquicardia é a respiração. Então, a respiração já fica faltando, né? Você já fica ofegante, tem que respirar mais, porque você não consegue. Então, eu fiz um exercício simples. Eu tentei desfocar do meu medo. Porque o que estava gerando ansiedade? Aqui, ó. A ansiedade estava aqui. Eu estava pensando, e se eu não for tão boa? E se as pessoas não gostarem do que eu falar? E se as pessoas estivessem esperando mais? E se alguém fizer alguma pergunta e eu não souber responder? Ou seja, eu estava criando uma bola de neve de ansiedade que estava só na minha cabeça, certo? Nada tinha acontecido, eu não tinha nem começado a falar ainda para começar a achar tudo isso. E se tudo isso acontecesse, qual era o problema? E se eu não soubesse responder uma pergunta, qual era o problema? Em quanto grau isso iria machucar a minha vida, a minha integridade? Não vai machucar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a respirar. Eu disse, eu vou focar agora na minha respiração. Então, eu comecei a respirar lento, soltando como se estivesse pedindo silêncio, mas claro que eu não fazia alto, né? Porque eu estava numa plateia, eu fazia devagar. Inspirava, soltava, e bem profundo. Eu ia expirando bastante e inspirando devagar. Enquanto eu fazia isso, eu tinha que concentrar na minha respiração. A minha mente não conseguia pensar em mim em cima do palco e, ao mesmo tempo, pensar na minha respiração. Eu não conseguia, eu tinha que fazer uma escolha. Então, eu escolhia ficar concentrada na minha respiração. Quando a imaginação começava a fugir, eu voltava para a respiração. Então, eu sentia a minha barriga crescendo e baixando. Eu sentia o ar entrando e saindo dos meus pulmões. Eu sentia, não, agora eu quero respirar mais prolongado ainda. E eu ia fazendo esse exercício. Gente, juro para vocês, e eu peço que vocês façam isso quando vocês estiverem no momento de estresse. Mudou o meu estado fisiológico. Meus músculos começaram a relaxar, a minha respiração foi entrando num ritmo mais adequado e a taquicardia diminuiu. Eu consegui ficar bem até que anunciaram meu nome. Quando anunciou o nome, veio de novo a taquicardia rápida, né? Assim que eu subi no palco, deu aquele tá, mas questão de segundos, eu voltei ao estado de normalidade de novo. Então, a gente pode acessar as nossas emoções através do nosso corpo e a gente pode acessar o nosso corpo através das nossas emoções. É isso que a gente precisa já ter noção. Uma emoção, ela pode alterar a minha fisiologia, e aí isso vai alterar o meu comportamento,
mas o meu comportamento, a escolha de como eu vou agir, pode também alterar as minhas emoções, certo? Então, se você ficar pensando em uma coisa que te dá muita raiva, então, se alguém disse, você tem já uma antipatia por uma certa pessoa, e você fica com aquilo que a pessoa falou na sua mente, e fica remoendo, mas ela queria dizer aquilo, ela queria me humilhar, ela queria não sei o quê. Aquilo que ela falou ficou desse tamanho. A pessoa só disse isso, mas o que você agora está ouvindo é isso, que nem cabe na tela. A pessoa disse isso aqui, mas o que está na tua cabeça e o que você fez daquela fala ficou deste tamanho. Isso é o que a gente pode chamar também de pano de fundo. É a música que toca por trás. Qual é a música que está tocando por trás das nossas ações? Então, quando às vezes a gente tem uma ação, às vezes muito intempestiva de raiva, é porque uma música de fundo já tocou muitas vezes na nossa cabeça. É porque uma música de fundo já ficou lá. A pessoa estava querendo me maltratar, a pessoa estava querendo me humilhar. Essa música de fundo te faz agir de uma maneira péssima, de uma maneira reativa, de uma maneira impetuosa. Tenha cuidado com a música de fundo que toca na sua mente. Beleza, gente? Vocês estão entendendo, né? Eu todinha. É todo mundo, Luana, é todo mundo. Em algum momento a gente sempre passa por isso, tá? Não se angustia. Em algum momento, por mais equilibrado que a pessoa seja, em algum momento a pessoa vai viver isso. É uma música de fundo que fica ali tocando, né? Todo mundo passa por isso. Seja uma música de fundo de raiva, seja uma música de fundo de medo, seja uma música de fundo de alegria. Então, se é uma coisa boa. Quando vocês estão apaixonados, não é assim? Então, a pessoa faz uma coisa assim, uma coisinha assim, e aí você já romantiza. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, olha como ele me ama, olha como eu amo também. Nananana, e você vai fazendo aquele grande, e aí isso vai crescendo dentro de você. Tudo, gente, que a gente foca, cresce. Tudo. Se você botar uma lupa no medo, ele vai ficar grandão. Se você botar uma lupa no romance, na paixão, ela vai ficar grandona. Tudo é assim, gente, certo? Tudo. Então, não subestime o poder do seu pensamento. Não subestime. Não estou dizendo que você vai ficar em casa pensando, eu acho que hoje eu vou aprender cinesiologia, cinesioterapia, acho que eu vou aprender hoje. Vou aprender cinesioterapia. Passa o dia todinho pensando nisso e não aprende. Também não é assim que funciona, né? Não é pensando todo dia que vai aprender alguma coisa que você vai aprender. Mas, com certeza, a forma como a gente fala para a gente mesmo, que a gente acredita sobre a gente, se você se acredita uma pessoa capaz, ou se você se acredita uma pessoa incapaz, isso tem muito a ver com a condição com que você vai de fato realizar alguma coisa, tá certo? Deixa eu ir para frente, gente, porque senão não termina essa aula hoje, meu povo, porque eu gosto disso aqui, aí eu não termino mais. Olha isso, vamos continuar, pelo amor de Deus. É isso, gente, a emoção, ela fica gravada na nossa memória, então, quanto mais um determinado aprendizado, ele te levou a um determinado estado emocional, mais você vai aprender. Se foi aquela aula que você se sentiu bem, prazeroso, foi gostoso, você vai aprender. Se foi aquela aula que deu pânico, que deu medo, é possível que você diminua a sua capacidade de aprendizado, porque o pânico, ele não ajuda para o aprendizado, tá? Embora a emoção ali, ela ativa, né? Você lembra da situação, mas pode ser que você não lembre do conteúdo. Você lembra da situação, aí foi uma situação de pânico, eu tinha um professor que me dava muito medo. Então, você lembra, ele te marca, isso fica na tua memória, mas é possível que o conteúdo você não consiga aprender bem, porque quando a gente está num estado de estresse, não é o nosso melhor estado de aprendizado, tá bom? Por isso que eu acho que a sala de aula tem que ser um lugar massa, um lugar bacana, um lugar prazeroso para a gente poder aprender. Quando a gente está com muito medo, é mais difícil aprender. A razão, ela se utiliza da emoção para decidir. Então, muitas vezes, a nossa emoção está por trás, né? A gente quer fazer uma coisa, racionalmente a gente sabe que está errado, mas aí a emoção vai dando... O termo que hoje em dia estão usando é passando pano, né? A emoção vai passando um pano ali na nossa razão e vai nos convencendo da gente fazer aquilo que a gente já queria fazer. E aí você diz, mas foi uma ação totalmente racional. Não foi. A emoção estava ali por trás, né, agindo sorrateiramente para que você tomasse a decisão que você já queria tomar. Ou que a sua emoção queria que você tomasse.
E a emoção, é isso que eu falei, ela dá justificativas para a razão, para decidirmos de acordo com aquilo que ela entende como sendo bom, tá bom? Então, existe uma coisa muito grande aí. E o que é, meu Deus do céu, inteligência emocional? A gente já falou muita coisa. O que é inteligência emocional? Emocional. Inteligência emocional é essa capacidade de conter o impulso emocional e dirigir a emoção para uma atitude consciente que vá de acordo com seus princípios éticos. Isso é inteligência emocional. É a sua capacidade de controlar esse impulso inicial e de pensar de acordo com os meus princípios éticos, de acordo com os meus princípios morais, isso condiz com aquilo que eu acredito, isso condiz com os meus valores. Aí, nessa hora, você traz a razão e tem uma inteligência emocional para fazer essa ponte entre o instinto e a emoção. Gente, uma coisa que precisa ficar clara: emoções não são ruins. Dani, raiva é ruim. Não. Raiva não é ruim. O que você faz estando com raiva é que pode ser ruim ou pode ser bom. Pode ser que estando com raiva, você tome uma atitude impetuosa e faça mal a alguém. Pode ser que você mate alguém estando com raiva. Mas pode ser que estando com raiva, a raiva ela gerou um movimento dentro de você que você agiu de maneira justa, por exemplo. Foi uma situação de injustiça, que você acredita que aquilo ali foi injusto, aquilo te gerou uma raiva, uma emoção de raiva, e você tem uma atitude que você considera uma atitude justa para minimizar uma injustiça que foi feita. Então, a raiva em si, ela não é nem boa nem ruim. O que eu faço com a minha raiva pode ser bom ou pode ser ruim. A raiva em si, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ela não é uma coisa ruim, é uma emoção. Nenhuma emoção pode ser julgada por si só. Eu não posso julgar as emoções. Eu posso dizer que a raiva, ela faz mal, no sentido de faz mal para mim, mas eu não posso dizer que ela é moralmente errada. É moralmente errado sentir raiva. Não. A raiva, até porque ela nos toma muito mais rapidamente do que eu possa pensar. Então, a raiva em si, a emoção da raiva, não é uma coisa ruim. O que eu faço com a raiva, as atitudes que eu tomo a partir do momento em que eu sinto a raiva, ou que eu tomo ciência da raiva, aí sim pode ser bom ou ruim. Nós precisamos da inteligência emocional para que a gente possa equilibrar a mente, a emoção e o corpo. Então, vou dar aqui algumas, pensamento como os pensamentos, a razão, a consciência, a emoção como esse estado fisiológico, do qual eu não posso dizer se ele é bom ou se ele é ruim, e o corpo como nosso comportamento. Então, se a gente, por exemplo, tem pensamentos de terror, a mente vai gerar uma emoção que é o medo, que pode me gerar uma agressividade com alguém, que é o comportamento. Alguém pode ser agressivo porque está com medo? Claro, claro. É super possível. Nesse momento, é possível que muitas pessoas estejam dentro de casa brigando sem nenhuma ter razão para brigar. Ninguém tem motivo para brigar. E as pessoas estão brigando. Nesse momento agora, nesse exato momento em que eu estou dando aula para vocês, é possível que alguém, algum casal, alguma mãe, algum filho, esteja brigando sem ter um único motivo para brigar. Simplesmente porque eles estão com medo. Simplesmente porque eles estão vivendo um momento atípico, porque eles estão trancados dentro de casa, porque eles não conseguem sair, porque eles estão com medo de como vai ser a vida financeira deles, porque eles estão com medo, porque tem alguém na família que está correndo risco. O medo, ele pode sim gerar uma sensação de agressividade, de maior estresse, de estar no ponto para a briga. Eu estou no ponto para a briga, por quê? Porque o medo ativa o meu sistema de luta ou fuga. No medo, eu posso ativar o meu sistema de luta. Então, diante de um medo que é fora da minha casa, eu posso criar uma reação de agressividade dentro de casa. E aí, gente, isso é super interessante para vocês pensarem nas relações também, né? De vocês, da família como um todo. Se eu tomar uma atitude, agora eu vou pensar, eu acordo, faço meditação, exercícios, ou então eu rezo, é uma coisa que me faz bem, eu me sinto bem, digamos que seja. Isso vai me gerar uma emoção de paz, de tranquilidade, de paciência, e aí eu vou sorrir mais. Eu vou ter mais atitudes eu vou ter mais alegria, eu vou ter mais vontade de sorrir, eu vou ter mais pensamentos positivos. Vocês veem que uma coisa está muito imbrincada na outra, né?
Então, eu posso ter raiva, a sensação de raiva, a emoção da raiva, pensar várias vezes no que aconteceu, e olhe, gente, é uma coisa que eu vou dizer, acho que é no próximo slide. A memória, ela não é precisa. A memória nunca é tão precisa, tá? Eu vou ter ali um aumento daquela raiva por aquilo que eu vou pensando, e depois eu vou e faço mal para a pessoa. E eu tomo uma atitude contra aquela pessoa. Isso é o que a gente chama de premeditação. A pessoa diz assim, fulano ele cometeu um crime premeditado. O que aconteceu? Ele sentiu a raiva por uma razão, X, Y, Z, ele planejou aquela raiva, então ele alimentou aquela raiva, ele teve tempo de colocar a razão em cima da emoção, e racionalmente ele decidiu causar mal àquela pessoa. E aí ele cria uma estratégia de plano para matar a pessoa, por exemplo. Isso é uma pré-meditação. A pré-meditação, ela pode ser para o bem e para o mal. Tá? Eu posso pré-meditar o mal e eu posso pré-meditar o bem. Eu posso pensar sobre o bem, planejar o bem, criar o bem, listar coisas que eu quero fazer de bem, tá? Então, tanto para o bem como para o mal. Equanimidade, isso é muito legal, essa palavra ela vem do latim, ela significa serenidade de espírito ou equilíbrio da mente, é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. Equilibrar a mente, equilibrar o nosso espírito. Se você pode conviver com o que é prazeroso sem correr atrás dele, com o que é desagradável sem resistir a ele, e com o que é neutro sem ignorá-lo, você quebrou a cadeia do sofrimento. O sofrimento está, e isso é complicado porque todos os seres humanos agem dessa forma. A gente precisa estar muito elevado nessa virtude da equanimidade para conseguir quebrar essa cadeia. Porque é natural que a gente sempre queira mais daquilo que é prazeroso. Não é isso? A gente sempre quer mais daquilo que é prazeroso. A gente sempre quer evitar aquilo que nos faz sofrer. E às vezes, a todo custo, a gente evita aquilo que nos faz sofrer. E às vezes a gente quer ignorar. Se não me diz respeito, então eu ignoro. Essa é a cadeia do sofrimento da qual os seres humanos passam. E essa é a cadeia que a gente precisa quebrar para não sofrer. Então, se a gente está sempre querendo mais daquilo que é prazeroso, tentando fugir do que é ruim e ignorando aquilo que é neutro, a gente está amarrado no processo do sofrimento. Porque nunca nada é para sempre. O prazeroso vai acabar. O que é ruim vai chegar. E o que é neutro precisa ser considerado. Aquilo que não me diz respeito diretamente. A morte das pessoas lá na Itália não me diz respeito diretamente, mas eu não posso ignorar. Então, essas questões, elas são uma cadeia de sofrimento do qual o ser humano ele precisa, ao menos, se esforçar para quebrar. Deixa eu ver aqui. Professor, e quando as emoções levam as pessoas a ficarem mal e entrarem em depressão? E a depressão leva a pessoa a fazerem coisas ruins, tanto com ela como para os outros. Isso também faz parte do... Sim. Sim. Exatamente. Eu não vou falar de depressão, porque eu realmente não tenho autoridade para isso, tá? Eu não tenho conhecimento, autoridade para falar sobre isso. Mas, sim, as emoções podem levar a um estado deprimido. Eu não posso falar de depressão, mas um estado deprimido, sim. As emoções, por longo tempo, podem levar a um estado deprimido, até porque depressão, ela tem um componente químico, além do componente emocional, tá? Para meditação é aquilo que eu falei. Eu vou meditando sobre uma determinada característica. É o Manuel que está tentando entrar aqui. Filha, quer ir fora, filha? Mamãe vai já. Respondi, né? Vou voltar lá para o slide. Então, a equanimidade, ela é essa virtude que nos faz entender as coisas que formarão, entender que nem tudo está sob o nosso controle. Na verdade, gente, quando a gente pensa, às vezes me dá uma certa angústia com aquelas pessoas que dizem que tudo está sob o seu controle, tudo depende de você, tudo... vocês veem que eu concordo
que muito dos nossos pensamentos influenciam o nosso comportamento. Concordo, já expliquei por que eu concordo. Agora, dizer que tudo depende de mim é uma grande idiotice. É uma idiotice de um tamanho sem fim. Tudo que depende de mim, depende de mim. Mas existe um monte de coisa que não depende de mim. Por exemplo, se eu vou montar uma clínica de fisioterapia, depende de mim montar a clínica, ter dinheiro para montar a clínica, ou fazer um empréstimo, ou ter coragem para montar a clínica, ser bem qualificado, né? Mas não depende de mim, não é que não dependa, não está sob o meu controle se as pessoas vão procurar o meu serviço. Isso não está sob o meu controle. Eu posso fazer anúncio na rádio, está sob o meu controle, decidir como vai ser o meu marketing, decidir se eu vou visitar os médicos ou não, decidir um monte de coisa está sob o meu controle. Mas se a pessoa, depois de tudo isso, ela vai chegar na minha clínica, e isso não está sob o meu controle. Eu posso dizer assim, pelo amor de Deus, como é que essa pessoa não percebe que eu tenho algo de bom para oferecer para ela? Como é que ela não percebe? Como é que não entra na cabeça dessa criatura que eu posso oferecer algo bom para ela? O que a decisão dessa pessoa não está sob o meu controle. Gente, eu dei exemplo de clínica, isso serve para qualquer coisa. Isso serve, por exemplo, para questões políticas. Não vou entrar em detalhes, tá? Para a gente não discutir. Então, brigar aqui, não vai brigar. Mas entenda, se alguém pensa diferente de você, não está sob o seu controle. E aí as pessoas entram numa briga boba de querer, por fim da força, convencer o outro. Não vai convencer. O que o outro pensa, a forma como ele acredita, a forma como ele vê o mundo, está sob o controle dele, não está sob o seu controle, tá certo? A gente precisa pensar sobre isso na hora de tomar, de saber para onde que eu vou direcionar as minhas energias. Coloque energia naquilo que está sob o seu controle. O que está sob o seu controle, como profissional? Ser um bom profissional, se qualificar, fazer uma boa formação, uma boa graduação. Isso está sob o seu controle. Agora, se as pessoas vão te recomendar, se um outro profissional vai te indicar, não está sob o seu controle. Você pode pedir a alguém que te indique, mas se ele vai fazer isso ou não, não está sob o seu controle. Não está sob o seu controle, não estava sob o nosso controle uma pandemia dessa, gente. Não estava sob o nosso controle. Não estava sob o nosso controle, sei lá, tanta coisa que a gente diz assim, cara, isso eu não posso controlar. E a gente precisa conviver com isso com tranquilidade. Foque naquilo que você pode controlar. E aí, gente, isso é muito importante, porque às vezes você não faz alguma coisa porque você fica pensando no que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar está sob o seu controle? Gente, eu preparei essa aula com todo carinho. O que está sob o meu controle é preparar a aula, é dar da melhor forma possível, é me empolgar, é fazer isso aqui que eu estou fazendo. Se você vai gostar, não está sob o meu controle. Imagina que sofrimento inútil seria se eu ficasse, mas será que eles vão gostar? Mas será que alguém vai desistir da aula? Gente, isso eu não posso controlar. O que você está sentindo aí do outro lado, se você está gostando, se você não está gostando, se você saiu e me deixou sozinha falando aí no computador, eu não sei, pode ser que das 36 pessoas estejam 3, 4 comigo, não sei, também não estou dizendo que vocês não estão aí, eu só estou dizendo que pode ser, digamos, pode ser, mas não está sob o meu controle isso, então é inútil sofrer por aquilo que não está no nosso controle. Isso, gente, eu estou dizendo para mim, ouvir, ó, o meu ouvido está bem pertinho da minha boca, e aí eu escuto isso também, porque é uma loucura você ficar pensando o que é que os outros acham, o que é que os outros vão achar, porque você fica doido e não faz nada da vida, tá? Fica doido e não faz nada da vida. E aí eu já dei o exemplo, né? Seja capaz de lidar com as situações que você não pode controlar com serenidade. Relaxa, entrega a Deus, não está no teu controle. O que os outros vão pensar não está no seu controle. Se as pessoas vão te recomendar, não está no seu controle. Faça o que está no seu controle. E o que está sob o seu controle é você ser o melhor que você pode ser.
na condição que você tem. Enquanto você não tem condições de ser melhor ainda, faça o seu melhor e relaxe. E tenha a serenidade de ter feito aquilo que você deveria fazer. Então, as coisas não precisam ser 8,80, tá? Sai do 8,80, sai do preto no branco. Decisão e recompensa. As influências corticais, elas ajudam a deixar passar uma recompensa neste momento com a finalidade de obter uma no futuro. Eu já falei muito sobre isso, não vou me deter demais nesse assunto, porque a gente já falou de adiar a satisfação, né, e tal. Uma recompensa imediata, pode ser um alimento saboroso, ou mesmo adiar uma obrigação, e aí o córtex pré-frontal vai estar nessa, participando dessa decisão aí, se você vai ter a recompensa imediata ou se você vai deixar essa recompensa para depois. Depois me digam se vocês já assistiram o teste do marshmallow, e quem não assistiu, vai assistir. Coloca no YouTube, não agora, meu povo, agora não, espera aí. Coloca no YouTube teste do marshmallow, e vocês vão assistir esse teste, e depois a gente comenta sobre ele, tá certo? Depois eu quero que vocês pensem aí no teste do marshmallow. A memória, quanto mais intensa a emoção, mais tempo ela vai permanecer na nossa memória. Eu tenho certeza que eu vou morrer e nunca vou esquecer daquilo que aconteceu comigo e o Emanuel. Vou morrer e isso não vai sair da minha memória. Lembrando que a memória ela não é precisa, gente. Eu lembro do todo. Eu não lembro, não faço ideia de que roupa eu estava vestida. Eu não faço ideia de quantas pessoas tinham no local. Eu não faço ideia da roupa do Emanuel. Eu não sei onde a Clara estava no momento que eu estava doida procurando por ele. Eu tenho flashes do que aconteceu. E alguns flashes mais marcantes. Mas eu não tenho uma memória precisa, exata daquele momento. Nós nunca temos uma memória exata das coisas. O que é que o nosso cérebro faz? Ele lembra de partes, e aí nós contamos uma historinha que faça sentido e que preencha as lacunas. Então, eu tenho um flash, eu tenho outro flash, eu tenho outro flash. Entre um flash e outro, eu tenho uma lacuna. A minha razão preenche essa lacuna com algo que faça sentido. E aí eu vou preenchendo as lacunas da minha memória com algo que faça sentido. É tanto que muitas vezes a gente diz assim, a pessoa quis dizer isso. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela quis dizer, o sentido da fala dela foi esse. É bem provável que vocês façam isso na aula de hoje. Se vocês comentarem com alguém, vocês vão dizer, a Dani quis dizer, ou a Dani disse, se você achar de fato que eu falei, mas pode ser que eu não tenha dito exatamente como você vai reproduzir. É bem provável que você não lembre das minhas palavras exatas, porque é impossível. Você vai lembrar do contexto, você vai lembrar da situação, você vai lembrar do que você sentiu em relação ao que eu disse, você vai lembrar... interessante, isso é muito interessante. A gente lembra muito mais das pessoas, da forma como nós nos sentimos a partir do que ela nos fez, né? Aquela pessoa me fez sentir assim. Se foi algo bom, se foi algo ruim, isso vai ficar na tua memória. Só um parêntese, tá? Então, a gente vai lembrar os flashes das coisas e vai preencher com algo que faça sentido, tá bom? A gente não tem uma memória exata das coisas. O corpo, ele expressa as nossas emoções e para alguns neurocientistas ele pode influenciar, e aí eu citei aquele exemplo, né, da palestra, que o meu corpo influenciou a minha emoção de modo a diminuir a minha fisiologia emocional de medo. As expressões faciais de uma emoção, ela reforça um sentimento, então se eu ficar sentindo, fazendo movimentos, né, acho que os artistas usam muito isso, né, expressões faciais de tristeza, ela vai reforçando a tristeza, assim como se eu fizer emoções faciais de alegria, eu posso ir reforçando esse sentimento dentro de mim. E aí, gente, para alguns autores, esse autor desse livro aqui, Mente Saudável, ele é um livro complexo, confesso para vocês que eu não terminei de ler, ele é bem complexozinho, mas é um livro interessante, e aí ele fala muito sobre isso, que o sentimento é a percepção da emoção. O sentimento é o momento em que eu me dou conta que eu estou com raiva. A raiva é a emoção em si. É o sangue fervendo, é o rosto vermelho, é a expressão facial, isso é a raiva. Quando eu me dou conta de que eu estou com raiva, isso é o sentimento. Aí eu estou sentindo a raiva. Eu estou percebendo a raiva. O sentimento, ele é a percepção da emoção. Para alguns autores é assim que eles explicam, tá bom? Então, eu posso empregar movimentos musculares de força, se eu quero intensificar uma experiência de força, eu posso expressar um movimento muscular de sorriso, se eu quero
intensificar a expressão do sorriso e assim por diante. Então, os exercícios de atenção plena, os exercícios de respiração, eles sim podem ajudar a controlar a ansiedade. Eu não estou dizendo que isso é tratamento, gente. Ansiedade precisa ser tratada com psicologia, com tratamento psicológico. Eu fiz terapia durante muito tempo, recebi algo um dia desse, mas com certeza volto de novo, porque essas questões emocionais, para mim, são muito importantes. Então, a gente precisa fazer esses exercícios de respiração e de atenção. E o que é um exercício de atenção? É focar naquilo que você está vivendo. Então, é muito provável, e não fique constrangido, e em que muitos momentos dessa aula você se dispersou. Foi alguém que entrou na sua sala, você pensou em outra coisa. É bem provável, porque a nossa atenção, ela não é plena durante todo o tempo. A atenção plena é você focar naquele momento que você está vivendo, focar na sua respiração, focar em algo que você está ouvindo, focar em algo na sua mente. É um exercício que vocês podem ver alguns vídeos no YouTube que tem algumas coisas legais e tem curso também para isso. E aí vamos falar um pouco das nossas relações com o outro. A empatia e a ética, né? A nossa relação com o outro. A empatia é o contrário da antipatia. E a empatia, ela nasce da percepção da importância dos outros, tanto quanto eu. Então, o outro, ele é tão importante quanto eu. Eu não sou mais importante do que ninguém, também não sou menos importante que ninguém. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho capacidade de compreender e, inclusive, os erros dos outros, porque eu conheço os meus próprios erros, eu sei das minhas limitações, eu sei daquilo que eu sou capaz e do quão baixo eu posso ir. Dani, sério? A gente pode ser muito baixo? Pode sim, você pode ser capaz de coisas que você jamais imaginou fazer. Eu sou capaz de coisas que eu jamais imaginei fazer. Então, quando eu tenho ciência dessas, quando eu tenho certeza disso, do quão baixa eu posso ser, eu tenho um maior senso de compreensão para as limitações do outro, para os erros do outro, tá certo? Então, a empatia, em sua manifestação, ela envolve calma, receptividade e, principalmente, saber falar, saber sorrir e serenamente se manifestar, tá? Então, quando você quer ser empático com alguém, você precisa se colocar nesse lugar em que o outro e eu somos importantes, nesse lugar de compreender as diferenças e no lugar de saber falar, saber sorrir e se manifestar de maneira serena. A inteligência emocional, ela facilita a nossa vida comum e ela pode se manifestar na inteligência social. Observe a agressividade de alguém, veja se essa agressividade de fato tem a ver com você, veja se essa pessoa não está brigando até com o vento, né? Às vezes eu vejo nas crianças, nos meninos é muito interessante isso. Às vezes eles, por exemplo, eles estão com muito sono, se passar uma mosca na frente deles, eles fazem um escândalo, né? Então, aquele escândalo, aquela raiva, ela não tem a ver comigo ou com algo que a gente está fazendo, ela tem a ver com o processo daquela pessoa que está precisando descansar, que o cérebro está precisando dormir, né? Então, veja a necessidade que está por trás da agressividade, sobretudo nesses tempos. Observe a agressividade, seja curioso diante da agressividade de alguém. Se alguém agir de maneira agressiva com você, seja curioso. O que essa pessoa está ouvindo? O que essa pessoa está falando sozinha às vezes? Como ela está agindo? Será que essa agressividade não é medo? Será que essa agressividade não é pânico? Será que essa agressividade não tem outra razão de ser que não necessariamente a raiva por si só ou a raiva de mim? Às vezes a gente traz a agressividade para a gente, né? Ele está com raiva de mim. Às vezes a pessoa está com raiva dela mesma. A gente tem que ter essa ponderação para não entrar na pilha da agressividade. Lembre-se que o sistema de luta ou fuga, ele vai ativar o sistema nervoso autônomo e a pessoa pode distorcer, inclusive, os fatos para aquilo chegar onde, de fato, ela teme, tá bom? Deixa eu ver se a gente está perto do fim, tá? Sim. As críticas, gente, elas são necessárias dentro dessa relação. Eu posso ter uma crítica que tem um fator emotivo ou um fator ético. Eu posso criticar alguém porque eu estou com raiva, ou eu posso criticar alguém porque eu realmente quero que essa pessoa melhore. É claro que a última opção é sempre a mais correta. Para algumas pessoas na atualidade, sempre que se fala em crítica, a pessoa diz, olha, não fique perto de quem te coloca para baixo, né? Toda crítica é ruim. Gente, toda crítica não é ruim. Existem críticas que são ruins, existem críticas que não são ruins.
A crítica, quando ela vem para te destruir, ela vem com uma carga emocional, ela vem, a pessoa tem um interesse por trás. Existem críticas que são feitas só para o teu bem, só e exclusivamente só para o seu bem. Então, às vezes, um professor te faz uma crítica e a única coisa que ele quer é que você seja melhor. A única coisa que ele quer é que você cresça na sua vida profissional, tá bom? E pode ser, gente, preste atenção nisso, pode ser que não fazer a crítica seja o pior para você. Então, às vezes, você tem também aquelas pessoas que estão do seu lado que nunca te criticam, que nunca te dizem o que você pode melhorar, que nunca te apontam um erro, que sempre é meu amor para lá e meu amor para cá, que sempre vão estar ali passando pano nos seus erros. Isso não é querer bem, isso não é amor. Isso não é amor. A pessoa que te ama de verdade, ela vai apontar para você algo que você pode melhorar. E olha, ela vai dizer isso com argumentos, ela não vai dizer isso para te diminuir, para te humilhar, é diferente. Ela vai te dizer isso porque ela quer que você cresça. E aí, a intenção nesse momento é muito importante. As pessoas dizem, de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção, o céu também está cheio. A boa intenção, ela planeja, ela forma a ação. Então, eu posso ter uma boa intenção e dizer, cara, eu preciso dizer para aquele meu aluno do estágio, não tem não, tá, gente? Só um exemplo. Digamos que tem um aluno do estágio que todo dia vai para o estágio com o jaleco sujo. E aí eu fico constrangida de dizer, mas eu sei que o melhor para ele é que eu diga. Ele pode estar achando que tudo bem, que ninguém vê, que ninguém observa. Mas quando eu chego para ele e carinhosamente, respeitosamente, eu digo, meu querido, a forma como você está vindo para o estágio, o seu jaleco, a sua apresentação, ela pode te prejudicar na tua vida profissional. Isso pode passar uma impressão de descuido, de desleixo, então não é interessante para a tua vida profissional que você venha assim. É diferente de olhar, menino, que marmota é essa? Tu só vive sujo dentro daqui? É outro tom, é outra forma, é outra intenção. Então, quando a gente tem intenção de humilhar, a gente vai falar de um jeito. Quando a gente tem intenção de colaborar, a gente vai falar de outro jeito. Então, façam essas ponderações e não diga que toda crítica é inválida ou que toda crítica quer botar a pessoa para baixo, porque isso não é verdade. A crítica educativa, ela pode vir de uma forma de questionamento também, levando a pessoa a refletir sobre a sua ação. Então, existiu uma vez, teve uma vez que eu estava com Clara no karatê e eu observei, eles estavam fazendo uma competiçãozinha e eu observei que ela deu uma leve enroladinha numa tarefinha lá. Então, tinha uma coisinha que era para fazer e ela deu uma leve enroladinha. Eu observei, fiquei calada e quando a gente saiu, eu disse assim, Clarinha, como era a atividade? O que era para tu fazer? Aí ela me explicou. E eu disse, tu fez? Ela ficou caladinha, aí depois ela disse, não. Eu disse, por que tu não fez? Ela disse, porque eu queria ser rápida. Eu disse, mas era uma competição, os outros também queriam ser rápido, e tinha que ganhar quem fosse mais rápido fazendo a tarefa completa. E aí ela reconheceu que errou e disse que não faria de novo. Então, eu não apontei o erro, eu fiz com que ela percebesse que aquilo estava errado. Ela mesma foi dizendo, eu fiz assim, e estava certo? Não. E aí ela foi se dando conta do erro dela. Então, a crítica, ela pode vir com essa forma de questionamento também. A crítica mal feita, ela é um caminho para a resistência, então se você criticar de uma maneira errada, a pessoa só vai resistir, não vai mudar, não vai melhorar. Quem só critica sem oferecer argumentos para que se encontre um caminho melhor é incompetente no campo da ética. Se você só critica e não cria argumentos, e não dá ideias, e não propõe, então você não está sendo competente no campo ético. Reprovar um ato praticado por um semelhante requer mais do que o uso da razão. Exige sensibilidade e toque emocional. Gente, não basta dizer a verdade. A verdade precisa ser dita com sensibilidade e toque emocional. E aqui, para a gente fechar a nossa aula, eu acho bacana essa frase, ela diz o seguinte, você não é capaz de controlar como outra pessoa o trata, mas você é capaz de decidir como tratá-la. Isso está ao seu alcance. E fazer o que é certo, independentemente do comportamento desta outra pessoa, é uma boa maneira de incentivá-la a tratá-lo bem. E aí eu dei um exemplo de código de conduta pessoal, foi um código que eu pensei para mim, né, que eu penso
em imprimir, em colocar algo que eu possa ficar meditando sobre isso, mas um código de conduta pessoal, ser empática, ouvir com atenção o que o outro tem a dizer sem julgar, dizer a verdade sem agredir, ser gentil e educada, sem omissão ou covardia, não ameaçar outras pessoas e nem gritar com elas e não deixar que façam isso comigo, criticar sempre que eu puder contribuir que melhore a conduta da pessoa ou a situação. Eu não vou criticar se eu não puder melhorar aquela situação ou aquela conduta. Pedir desculpa sempre que eu errar, mesmo que a outra pessoa tenha errado também. Se a outra pessoa errou, compete a ela tomar ciência disso e pedir desculpas. Você não pode controlar a pessoa vir lhe pedir desculpa, mas você pode controlar você assumindo o seu erro e pedindo desculpa. É assim que eu penso. E não desejar o mal a ninguém. Esse é um código de conduta pessoal que vocês podem fazer o de vocês, podem tirar uma coisa, botar outra, pode fazer do zero, mas é interessante a gente criar esses códigos de conduta, tá certo, pessoal? Gente, agora eu quero ouvir rapidamente de vocês, são 10 horas agora, acho que 1h30 mais ou menos de aula. Eu, particularmente, aí o que estava no meu controle, era preparar essa aula e fazer essa aula com toda a empolgação, que realmente não é uma coisa que eu preciso me esforçar, eu realmente me empolgo com esse assunto, e fazer essa aula com esse carinho e essa empolgação que realmente eu tenho para falar do assunto, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado, apesar disso não estar no meu controle, né? Quero só que vocês me digam se ainda tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus, se sobrou alguém nesta sala, só me dá um oi, diz Dani, valeu, tchau, opa, beleza. Graças a Deus. Estamos aqui, né? Que bom, gente, que bom. Que bom. Essa aula vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar o link para vocês, tá bom, no YouTube. Espero realmente que isso tenha nos motivado, né, a ter uma atitude ética diante das nossas emoções, a saber que a gente pode para além daquilo que instintivamente a gente é motivado a fazer. Tá bom, gente? Que bom que vocês gostaram. Vai, Mainara, eu também. Por isso que eu gosto, assim, esses papos. Que pena, gente, que a gente não pode estar em sala de aula discutindo isso. Ai, gente, como eu tô com saudade de vocês. Gente, mas ele tá bem acima de mim, tá bem acima. Eu não fiz chamada, né? Eu preciso fazer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma folhinha para eu fazer a chamada rapidinho. Tá aqui, uma folhinha. Só preciso agora de uma caneta. Segura aí, pessoal. Vocês já seguraram até agora? Segura mais um minuto enquanto eu acho aqui uma caneta. Eu esqueci da chamada. Segura aí, que eu vou só pegar uma caneta. Pronto. Eu vou fazer assim, gente. Como eu vi quem foi chegando, tô vendo que tem 35 pessoas aqui, para não demorar tanto e vocês terem que falar tudo de novo, eu vou só pegar depois e vou colocando o nome de vocês, tá? Lucinda, que bacana. Mande um abraço para ela, viu? Que bacana. A mãe de vocês é maravilhosa, né? São maravilhosos. Gente, que bacana. Meus amores, muito obrigada pelo feedback, muito obrigada por terem ficado aqui comigo, por terem se empolgado como eu, tá? Acho que a gente realmente precisa cuidar das nossas emoções, sobretudo nesse tempo, e a gente precisa ter uma atitude ética também em relação a às nossas emoções. O Emanuel, vou chamar ele. Oi, Amable. Vou chamar ele para ele dar tchau para vocês. Filho! Vem cá, vou dar tchau. Diz assim, tchau, galera. Oi. Oi. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Só assim, tchau, galera. Tchau, galera. A galera aqui é animada. Deixa eu terminar aqui com os meninos, eu já vou, viu? Tchau, gente. Eu não tenho um carrinho. Mamãe vai já. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Um cheiro para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Esse tempo vai passar.
Daqui a pouco a gente está junto de novo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Cheiro.